amadinhas, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal da Chay. Muito prazer, eu sou a Chay. Então, gente, hoje eu vim falar pra vocês de como eu me sinto sendo gordinha e pelas coisas que eu passei, só algumas coisas, sabe? Vocês que são gordinhos vão me entender e para as pessoas que não são gordinhos também vão entender um pouco de como é chato a gente abordar certas questões. Confere aí meu vídeo. Quem curtiu, dá um joinha. Como conviver com apelidos e preconceitos? Gente, apelidos é uma coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. Bom, eu não tive muitos. Pra quem pode notar, eu acho que eu sou um pouco mais assim aberta, né? Vamos se dizer assim. Mas apelidos é uma coisa muito triste. Pra criança que cresce sendo gordinha e passar por apelidos, gente, é muito triste mesmo. E preconceitos? Bom, preconceito é a pior coisa que tem. Eu sei que há vários tipos de preconceito, mas o preconceito para gordo, hoje em dia, não é muito taxado, sabe? Mas devia ser. Sabe por quê? Porque às vezes quando uma criança cresce com a apelido, lá, rolha de poço, baleia, que mais não sei o quê, a criança cresce uma criança triste e vai pensando que ela sempre vai ser gorda. Muitas vezes não. Muitas vezes você cresce sendo gordinho e vai, conforme o tempo, você vai crescendo, 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 você vai, né, emagrecendo e tal, vai ficando mais bonito, vamos se dizer assim. Não que a pessoa gorda seja feia, tá? Já deixo bem claro aqui. Mas isso é uma questão muito difícil na vida de uma pessoa gordinha. Porque eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu não consegui um emprego porque eu sou gorda. Então, é muito triste, porque às vezes tá lá na entrevista de emprego com vocês uma pessoa que é magra e uma pessoa que é gorda. No meu caso aconteceu assim, a pessoa que era magra e não tinha nem muita noção do serviço, do que tinha que prestar para fazer, a pessoa conseguiu o emprego porque ela era magra. Não pela inteligência dela, mas era porque ela era magra. Então, muitas pessoas podem estar vendo o filme, mas Chay, nossa, mas é tão ridículo isso, falar assim que a pessoa conseguiu um emprego porque ela era magra e você é gorda. Não, gente, tem muito disso. As pessoas hoje visam muito o que a pessoa é por fora, não o que ela é por dentro e a capacidade dela. Porque a pessoa gordinha, sim, pode ser capaz, ela é capaz de trabalhar. Pessoas têm medo em te chamar você de gordo? Bom, pra quem não me conhece, fica bem estranho falar assim: nossa, mas você é gorda. Mas como assim você é gorda? Porque a pessoa fica tímida de falar assim: nossa, você é uma gordinha bonita. Nossa, você é legal. Mas porque você é gordinho. Gente, não tem nada a ver isso. Acho que cabe um pouquinho de senso da pessoa também. Se a pessoa tá vendo que a pessoa que ela está conhecendo é gordinha, não tem pra que falar assim: nossa, como você é gorda. Nossa, mas você é gorda. Cara, isso é ridículo. Porque acho que as pessoas têm que ter um pouco de respeito com as outras. Não é só porque eu conheci uma pessoa, ela é gordinha, eu vou falar assim: nossa, fulana, mas você é tão gordinha. E nem só porque eu conheci uma pessoa magra, eu vou falar assim: nossa, mas você é tão magra. Elevador é um grande inimigo? Roleta de ônibus? Gente, que tristeza. Já viu quando vocês querem entrar no elevador, você tá num prédio, quer entrar no elevador, aí entra um monte de pessoa magrinha, aí a pessoa fica te olhando assim, de cima e embaixo, pensando assim: nossa, mas aquela gorda vai entrar no elevador? Gente, é muito triste. É muito triste mesmo. A pessoa fica te olhando assim, às vezes um até dá aquele sorrisinho amarelo, sabe? Pra disfarçar aqueles outros que olham assim mesmo. Não, não entra não, que você é gorda, já tem bastante gente aqui, o elevador vai até pifar. Roleta de ônibus, gente, pra quem é gordinho, sabe do que eu tô falando. Que tristeza. Bom, vocês não estão me vendo de corpo inteiro, mas eu tenho uma cintura bem avantajada. Então, pra quem é gordinho, passar naquelas roletinhas minúscula no ônibus, aquilo é horrível, é constrangedor. Já vi relatos de pessoas que ficaram agarradas naquela roleta e tiveram que ir até a empresa de ônibus para poder
O cara soltar a roleta e a pessoa sair. Imagina só que constrangimento. Eles fazem essas roletas pensando só em quem é magro ou em certo tipo de estatura de corpo, mas esquece que existem pessoas que são mais avantajadas, né? Pessoas gordinhas, eles esquecem disso. Não é porque é gordo que vai necessariamente namorar gordo? Gente, isso também é taxado muito ridículo. Não é só porque você é gordo que você tem que namorar uma pessoa gorda. Não. Então, gente, você pode namorar uma pessoa mais magra, né? Só que aí sempre tem um que olha assim, meio de cima e embaixo, né? Te olhando, te observando quando você tá com seu namorado ou sua namorada. Fala assim, nossa lá, mas ele é tão bonito, magro, bonito, forte. Tá namorando lá com aquela gorda. Gente, eu passei por uma história de preconceito pelo fato de, na época, meu namorado e hoje meu atual esposo, ele ser um pouco mais magro que eu. E quando a minha sogra me conheceu, ela já me taxou como gorda. Mas não na minha cara, definitivamente. Mas o preconceito dela comigo, eu acho que sempre foi por eu ser gorda. Sabe, eu nunca tive esses problemas, né, na minha vida. Mas quando eu comecei a namorar, que demorou, mas quando eu comecei a namorar, surgiu esse emblema na minha vida, que surge até hoje, mas isso é outra história. Tem sempre alguém de olho no que você come? Ah, realmente tem. Gente, você pode sentar e ir num shopping, na área de alimentação, você pede um hambúrguer. Poxa, quando o hambúrguer chega, né, e todo gordinho fica com aquela felicidade, ai meu hambúrguer, que mais não sei o que, mas sempre tem um pra falar, nossa lá, come demais, por isso que tá gordo. Olha só, tamanho do prato. Gente, tem sempre uma pessoa pra falar isso. Fala assim, ó, faz uma dietinha, dietinha faz bem. Gente, não é só porque a gente é gordo que exatamente a gente come muito, né? Tem pessoas que têm problemas hormonais, tem pessoas que têm problema que engorda porque motiva demais. Não é só por causa de comida que a gente é gordo, não. Eu, por exemplo, eu não nasci gorda. Eu era uma criança magra. Mas eu tive problemas hormonais que causaram eu engordar de certa forma. Mas isso não me atrapalha em nada, não. Tem dificuldade em encontrar roupas na moda? Gente, encontrar roupa para quem é gordinho é um sofrimento. Bom, hoje em dia, né, tem as lojas do size, todo mundo sabe. Mas enfim, vocês já viram quando vocês vão comprar uma roupa? Pode ser a mesma cor, o mesmo modelo, mas pra quando chega ou vai até o G, quando chega no GG e vai pro GG e vai aumentando de tamanho, conforme vai aumentando de tamanho, vai aumentando o preço, né? Vamos botar aí uma calça, para quem é magro, a pessoa encontra ela por R$ 50, né? Tô falando isso baseado na minha cidade, onde eu moro. R$ 50, 60. Agora vai ver uma calça para gordo para ver. Gente, a calça para gordo é R$ 150. 150. Tá certo que usa um cadinho mais de pano, mas poxa, é a mesma coisa. É a mesma matéria-prima que tá sendo usada ali. Então não custa, né, gente? Poxa, baratear um pouquinho o preço, porque não é só porque você é gordo, você tem que se vestir mal, né? Muita gente fala assim, mas fulano é gordo, tá vestido igual um saco de batata e ha, 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 ha. É engraçado porque a pessoa que tá falando isso é magro e não passa pelo mesmo sofrimento que a gente passa também. Então a gente tem que colocar-se um pouco no lugar das outras pessoas para ver, antes de você fazer uma piadinha, você olhar para si próprio ou pensar no seu futuro. Hoje eu sou magra, mas amanhã eu não posso ser, amanhã eu posso ser gordinho, posso estar passando pelo mesmo sofrimento que aquela pessoa passa. Achar assentos adequados para gordo. Gente, assentos para gordo. Bom, é difícil. Não é achar um assento adequado. Mas enfim, já viu quando você vai no cinema? A pessoa que é gordinha vai se identificar muito nessa. Você vai no cinema, você tem que se espremer para poder entrar naquele banquinho, ou você tem que sentar numa certa posição que você vai ficar olhando pro lado assim, você tem que encolher os braços assim e olhar para as pessoas do seu lado, porque aquela pessoa vai falar assim, nossa senhora, mas eu tô tão apertada com essa pessoa gorda do meu lado. Nossa, gente, ônibus principalmente,
Ônibus, então, a pessoa fica assim, olha pra vocês e fica, fica incomodada. Eu mesma já passei por uma situação dessa. Eu estava indo com meu esposo para uma outra cidade aqui da minha região chamada Volta Redonda. E tinha um lugar vago, 2 lugares vagos do lado de uma senhora. Essa senhora estava olhando, essa senhora já viu que o ônibus parou, olhou assim pro corredor, viu que era gordo, ela já olhou pro lado assim, pros bancos do lado, já fez aquela cara assim, que nojo, sabe? A senhora, gente, juro por Deus, ela foi daqui da minha cidade, mais ou menos 1 hora para chegar na outra cidade que eu fui. Ela foi daqui até na outra cidade, bufando, resmungando, porque parecia, de certa forma, que eu estava incomodando pelo fato de eu ser gorda e estar sentado do lado dela. Mas eu não estava apertando ela, sabe? Eu estava sentada, como eu falei, a gente senta sentada espremidinha assim, encolhe os bracinhos assim, bem agarradinho no corpo, para não espremer a pessoa que está do seu lado. E outra coisa que eu acho assim, por um lado é bom, pelo outro lado é ruim. Quando a gente vai em certos trens ou alguns ônibus que tem um assento reservado, não sei se na cidade de vocês tem isso, pelo menos eu já vi aqui pela minha região, tem um banco específico para pessoas idosas, para gestante, para pessoas deficientes e para pessoa gordinha. Só que, gente, na boa, eu não sou gestante, eu não sou idosa, eu não sou deficiente. Então, para que um banco para pessoa gorda? Sendo que o banco é o mesmo diâmetro do banco de uma pessoa que é magra. Para quê? Isso aí já pisca alerta ao preconceito aí, até nas empresas. Gente, de um ônibus, isso é muito triste. Gente, outras situações. Já viu quando você tá sentado num restaurante, assim, que é pouco espaço, né? Então tem aquelas mesas agarradinhas. Você tem que sentar lá com a mesa praticamente batendo no seu peito. Porque encostar a cadeira bem lá no fundo, assim, porque as outras pessoas precisam passar, né? E você, como as pessoas gordinhas gostam um pouco de espaço, então, de certa forma, parece que a gente está incomodando. Então a gente tem que se encolher um pouco, né, para as pessoas poderem passar. Mas é muito preconceito isso, sabe? Acho que os lugares, não falando assim que os lugares tinham que ter espaço. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas você tinha que fazer uma dieta para as pessoas, para você emagrecer, e as pessoas vão ficarem te taxando como gordo. Gente, eu falo assim para vocês que eu sou uma pessoa feliz comigo mesma. Eu faço as minhas coisas. Eu não tenho preconceito próprio comigo mesma. Valeu!